Cada vez mais o mercado de trabalho exige que os profissionais estejam melhor preparados. E fazer uma especialização é quase obrigatório nos dias de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor de pós-graduação presencial aqui da Unicesumar, José Alberto Provenzano. Tudo bem, professor? Boa noite, obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua vinda. Bom, hoje em dia, quem não tem uma pós-graduação no currículo quase que fica descartado na hora de uma entrevista para um cargo importante, né? Sem dúvida nenhuma, a especialização hoje é muito importante para o currículo, agrega demais, é um diferencial, na verdade, né? O mercado exige profissionais especializados, cada vez mais nós temos essa necessidade. E não tenha dúvida que a especialização é o melhor caminho, né? E assim, o pessoal sempre pergunta muito, qual que é a diferença da especialização, da pós-graduação para o MBA? Essa pergunta é muito comum e até é muito boa. Na verdade, o MBA é uma especialização, né? Ocorre que o MBA é voltado ao mercado de trabalho. MBA, na verdade, é uma sigla, né? Master Business Administration, que então é uma especialização, tanto quanto as outras, só que voltada ao mercado de trabalho, muito procurada por gestores, né? Empresários, executivos. Então, inclusive hoje, ela tem vários cursos nessa área no nosso portfólio. Aqui no presencial, a gente tem que áreas a pós-graduação, professor? Ciências biológicas da saúde, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências exatas, tecnológicas e agrárias. E o interessante é que assim, a pós-graduação dá essa oportunidade tanto de ampliar o campo de visão, vamos colocar, do profissional, e também assim, alguns cursos são a cada 15 dias, né? Ou seja, não tem que estar lá obrigatoriamente todos os dias. Sem dúvida nenhuma, o fato de alguns cursos serem quinzenais, né, e de final de semana, isso facilita muito a presença dos nossos alunos, até porque nós temos uma quantidade grande de alunos de fora, né? A pós-graduação da Unicesumar recebe alunos de mais de 100 cidades. Né? Então, nós temos muito caso de aluno que viaja uma distância razoável para poder estar presente aqui no sábado. E a gente percebe que tem aumentado a procura por pós-graduação, professor? Sim. De 2016 para 2017, por exemplo, nós tivemos 51% de crescimento, né? A pós-graduação hoje, como a gente estava falando anteriormente, é um diferencial quase que obrigatório. O graduado, logo depois que ele acaba a graduação, uma das primeiras coisas que ele faz é procurar algum tipo de especialização para poder facilitar a sua entrada no mercado de trabalho. E aqui na Unicesumar tem algumas áreas que são mais procuradas, tem um público assim mais cativo? Existem algumas áreas mais procuradas que se destacam, por exemplo, o direito, né? As engenharias, na área de saúde, a área de estética é uma área hoje muito procurada. Na área humanas nós temos alguns cursos como projeto de interiores, por exemplo, mas não há tanta diferença de um segmento para o outro, não. Na verdade, nós temos uma procura boa em todas essas áreas. Nosso portfólio compreende mais de 50 cursos, né? É bastante coisa, né? É bastante coisa, lembrando que nós estamos falando de 4 unidades. Maringá tem pós-graduação, mas Londrina, Ponta Grossa e Curitiba também, né? Agora, assim, a gente está falando da importância para o mercado de trabalho. Quando um gestor vai contratar alguém e vê que tem uma especialização, qual que é a visão que ele tem sobre aquele profissional? Muda radicalmente, né? Isso, inclusive, pode ser o diferencial na contratação ou não desse profissional. Como hoje você tem as especializações cada vez mais refinadas, elas estão cada vez mais trabalhadas no mercado muito específico, consequentemente, quando você tem a área que essa vaga exige e você tem essa especialização, a sua chance aumenta consideravelmente, né? Agora, a gente vê, às vezes, também aquelas pessoas que fazem uma graduação e depois querem fazer uma pós numa área, de repente, não igual, parecida. Isso é possível, professor? É possível. Pela legislação, na verdade, isso é permitido, né? Basta você ter uma graduação, você faz pós-graduação, no caso, especialização em qualquer área do conhecimento. Ocorre que sempre a gente alerta essa questão, porque é importante a pessoa entender a diferença que existe na capacitação e na habilitação, né? Muitas vezes você tem algumas áreas que necessita que a graduação seja da mesma área, para poder estar habilitado a exercer determinada profissão. E assim, quanto tempo em média demora uma pós-graduação? 1 ano e meio. Né? Por variação, 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses, por aí, é o tempo médio de uma pós-graduação. Para o pessoal em casa saber como funciona certinho, é igual uma graduação que tem que ter um trabalho de conclusão de curso? Como é que funciona, pelo menos a maioria, ou tem variedades? Não, a pós-graduação ela tem algumas disciplinas específicas, outras um pouco mais genéricas, e ao final é importante fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Esse TCC, na verdade, é produzido um artigo científico desse TCC e, na sequência, é feita uma apresentação de um banner desse trabalho, uma amostra científica que nós
temos aqui 4 vezes por ano. E o pessoal tem trazido muitas ideias diferenciadas, assim? Demais. A gente tem percebido que a cada mostra científica que vai acontecendo, cada vez mais os trabalhos são bem interessantes, diferenciados. Esses trabalhos, inclusive, geralmente acabam virando até uma possível projeto de mestrado, o que é muito interessante. E a gente tem tido mais ou menos mais de 90 trabalhos por mostra científica, né? O que é significativo. E o pessoal normalmente procura a pós-graduação para depois procurar um mestrado, né? Tem esse caminho? O caminho natural é esse, embora não necessariamente precisa ser esse, mas tem sido por uma questão até, na verdade, de naturalmente a pessoa ir adquirindo esse conhecimento e poder entrar um pouco mais no meio acadêmico. É um caminho quase que natural. Agora, nada impede também, professor, de alguém que terminou a graduação há algum tempo voltar depois e buscar a pós-graduação, né? Nada. A gente, inclusive, tem as faixas etárias são bem variadas. Então, você tem profissional, muitas vezes, que está 10 anos trabalhando no mercado de trabalho e agora ele tem tempo e vai fazer especialização. Não há nenhum problema em relação a isso, né? Inclusive, tem um tempo de adaptação, tudo mais. Todos os cursos são muito bem preparados nesse sentido, para poder adaptar o mais rápido possível o estudante. O senhor falou que no MBA, por exemplo, o pessoal mais formado por gestores, né? Mas tem pessoas que às vezes também não querem trabalhar na área de gestão, mas fazem o MBA para aprender esse conhecimento, para ter uma informação a mais, né? É verdade, é verdade. Você tem muitas vezes alguns, propriamente empresários, eles querem, na verdade, dominar determinada área, não para que eles operem especificamente nessa área, mas sim dominem o conhecimento que está sendo produzido. Esse também é um fenômeno da especialização e é muito interessante, porque permite, na verdade, que esses profissionais possam fazer esses cursos também, né? E assim, a dica que o senhor daria é que seria legal já sair da graduação e fazer a pós, ou de repente para o mercado de trabalho, como profissional mesmo? Não, eu acho quanto antes melhor. Né? A especialização, se ela é feita logo após a graduação, não tenha dúvida que vai facilitar um pouco o enriquecimento desse currículo mais rápido do que ele esperar um tempo. Né? Muitas vezes busca muito tempo a vaga, não consegue e acaba perdendo um tempo. Então, o conselho que eu daria é logo após a graduação procurar uma especialização. E uma informação interessante para o pessoal de casa é que aqui as pessoas também podem entrar em várias épocas do ano, né? Não precisa esperar começo de ano para começar a fazer, né? Essa formatação é muito importante. Na verdade, a especialização ela não tem um processo seletivo determinado dia. Nós temos o processo seletivo várias vezes por ano, o que permite que ao longo do ano você tenha várias entradas. Então, não tenha dúvida que é um fator que ajuda demais a essa possibilidade do aluno fazer a especialização. E não fica devendo nada, vai fazer todo o curso completinho. Vai fazer todo o curso completo. Na verdade, os cursos são divididos por módulos, né? Ele vai entrar num determinado módulo, vai cumprir todos os módulos da mesma maneira que ele fosse participar em qualquer momento do ano. E tem gente que faz tipo 1, 2, 3 especializações, uma atrás da outra, aqui mesmo na Unicesumar ou não? Acontece. Muitas vezes você tem determinadas áreas em que a pessoa se interessa. Ela está fazendo uma pós, acaba acompanhando uma outra, se interessa, finaliza a primeira e faz a segunda. Não é uma regra, mas acontece. Só já emenda tudo. Legal, professor. Só lembrando o pessoal de casa, então, quem quiser procurar a pós-graduação, claro, tem no site, mas pode procurar o senhor também ali no Bloco 10. Pode, exato. Bloco 10, último andar, tem a Secretaria de Pós-Graduação, as analistas vão recebê-los para passar todas as informações. Lembrando que nós temos um grande diferencial aqui, que são as parcerias internacionais. Nós temos parceria internacional com a Universidade de Missouri e a Universidade de Harvard. Né? Então, isso é um grande diferencial. Estamos à disposição de segunda a sábado. Só para o pessoal saber, então, agora que o senhor entrou nessa área, essa parceria funciona como? As pessoas podem estudar nesses locais também, professor? Existe algumas modalidades dentro dessa parceria, né? No geral, os professores de Missouri vêm até o Brasil para poder ministrar os módulos e é realizado essas aulas presencialmente, né? Com os professores de Missouri. O que esses cursos possibilitam é a dupla certificação, na verdade, o que é muito interessante. Você tem a certificação pela Unicesumar e tem a certificação pela universidade estrangeira, no caso a Missouri e a outra o Harvard. E a pessoa tem que saber inglês ou não? Não necessariamente, não precisa. A gente tem tradução simultânea no momento das aulas, fica tranquilo em relação a isso. Mas é legal porque tem esse diferencial, né, professor? Muito diferencial. E a possibilidade até para ele poder fazer algum curso presencial lá mesmo, né, na própria universidade. E quais são as pós que têm essa parceria? Gestão estratégica de empresas, nas duas tem, gestão econômica de negócios também. Então o pessoal sai super bem preparado. Sai bem preparado, não falta oportunidade. Então tá, jóia. Só para a gente repetir, então, bloco 10 de segunda... No terceiro andar, de segunda a sábado, horário comercial. Dia inteiro. Isso. Então tá, jóia. Tá Muito bom? obrigada pela participação, viu?